Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Boa noite a todos. Hoje eu estou com a voz mais grave, saindo de uma gripe carnavalesca. Eu não devia ter saído pular na avenida, viu? Eu sabia que ia dar alguma coisa errada. Mas eu fiquei de sexta até terça-feira com gripe, com febre, e esse tipo de coisa que o Senhor permite na nossa vida para a gente aprender que nós não somos nada, nós somos uma casquinha de ovo que se pisar quebra totalmente. Mas vamos voltar então ao nosso comentário de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses, a igreja que estava em Filipos, que é um exemplo para nós de como o Senhor faz as coisas, porque é uma igreja ou assembleia, são sinônimos, né? Que o Senhor começou ali com algumas poucas pessoas, principalmente com Lídia, a vendedora de púrpura, que abriu a sua casa para receber os irmãos. Depois tinha aquele homem carcereiro, né, também, que se converte. E tem aquela jovem, nós não sabemos se ela também aderiu depois à assembleia que estava ali em Filipos, aquela jovem que era possessa, e que Paulo e Silas acabaram libertando aquela jovem e causando todo aquele furor, inclusive com a prisão de Paulo e Silas, porque tinham interferido no ganho, no lucro dos senhores, dos donos daquela escrava, porque ela era uma jovem escrava que eles usavam para fazer adivinhações. Ela tinha o espírito de Piton, ela era uma pitonisa. Piton é uma grande cobra, né? Então eles costumavam dizer que uma pitonisa é uma pessoa que tinha o espírito de Piton e podia fazer adivinhações. Mas tem uma lição muito interessante aí em Filipos, que essa mulher Lídia, ela é encontrada por Paulo e Silas à beira de um rio, onde havia um lugar para oração, e depois ela abre então a sua casa para os irmãos. Toda a sua casa, a sua família acaba sendo batizada, e nós devemos lembrar que quando fala em toda a sua casa foi batizada, isso incluía todos da sua casa, independente da idade, inclusive os servos, porque os servos eram considerados como propriedade da família. Mas ela, em nenhum momento, ela vai se arvorar alguma coisa. Ela não vai chegar para as pessoas e falar assim: olha, gente, eu comecei uma igreja na minha casa e agora vocês vão lá na minha igreja, a igreja de Lídia, é a igreja da púrpura, da vendedora de púrpura. Não, de jeito nenhum. Ela em nenhum momento faz isso, ela entende perfeitamente a ordem que Deus havia colocado. E eu trago esse assunto porque esta semana passada, eu acho, durante o carnaval, teve lá um entrevero, né? Teve um bate-boca entre duas cantoras. Uma cantora que era de uma família lá dos Novos Baianos, eu acho, que vem lá de trás, ainda do tempo da Tropicália, e ela era uma das meninas que vinha daquela família. E a outra cantora é uma baiana famosa, que eu esqueci o nome dela agora. Eu esqueci o nome dela. É tão famosa que eu não lembro. Mas, de qualquer maneira, uma quis fazer uma mensagem ali, dizendo que o arrebatamento vai acontecer dentro dos próximos 5 anos, alguma coisa assim. Falou uma bobagem muito grande, porque não existe data firmada para o arrebatamento. E a outra então disse que iria sapatear ou pisotear o arrebatamento, ou outra expressão que ela usou. Então ficou aquela coisa ali de duas mulheres se bicando em cima da Bíblia. E nenhuma das duas com sabedoria, claro que não, né? E muita gente achando que aquilo era a vontade de Deus, né, que permitiu aquilo para que as pessoas ficassem tão interessadas na mensagem bíblica e tal. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós sabemos que no passado o Senhor usou
uma jumenta para falar, para advertir a Balaão. A jumenta falou para Balaão e Balaão escutou a jumenta falar. Quer dizer, o Senhor tem poder de usar quem Ele quiser, seja um homem, uma mulher, uma jumenta, um cachorro, qualquer uma. Mas isso não invalida as ordens que nós já temos na Bíblia sobre quem é que deve pregar e quem é que Deus vai querer usar realmente. Deus, ela deu aquela profetada, né? Porque ela disse que Deus falou no ouvido dela quando ela estava ali no carro alegórico, no meio da bagunça do carnaval, para que ela falasse isso. Eu não sei que Deus que é que falou isso para ela, porque quando a pessoa diz que Deus me falou, eu já arrepio o cabelo da nuca, viu? Porque vem profetada. Teve uma outra também que no carnaval disse que Deus falou para ela também alguma coisa. Na realidade não é assim que funciona. As coisas não são assim, porque no momento em que você vê uma mulher fora da ordem bíblica e dizendo que recebeu ali uma profetada instantânea, uma revelação instantânea de Deus falando no ouvido dela, pode descartar, porque não é de acordo com a ordem que Deus instituiu na sua palavra. Não é. Então, aquilo ali me pareceu muito o que aconteceu também ali em Filipos, né? Porque nós vemos que em Filipos, o que aconteceu? Paulo e Silas estavam pregando, anunciando a palavra, e uma jovem saiu atrás deles, gritando nas ruas: esses homens que são servos do Deus Altíssimo vos anunciam as palavras de salvação, alguma coisa assim. Deixa eu pegar em Atos capítulo 16, para dizer exatamente o que ela fala, aquela jovem. Ela fala, Atos 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Aqui no original é espírito de Piton, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Bom, qualquer um que tivesse um pouco mais de entendimento das Escrituras já perceberia que o que ela estava fazendo ali estava totalmente errado. Primeiro, ela era uma possessa, né? Ela já era conhecida como uma jovem que fazia adivinhação, e Deus proíbe a adivinhação. Deus proíbe os adivinhos. Deus abomina esse tipo de coisa. Então esse era um ponto que já descartava ela como sendo idônea para dar algum tipo de testemunho público a respeito do que Paulo e Silas estavam fazendo. Outra coisa é quando ela fala que são servos do Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo era um dos títulos que são encontrados no Antigo Testamento antes de Deus se revelar como se revelou no Novo Testamento, como Pai. Então, o Deus Altíssimo do Antigo Testamento era para deixar claro que era um Deus distante do homem, ainda não tendo uma relação de proximidade com os seres humanos. Mas nós encontramos depois, a partir dos evangelhos, o privilégio de podermos chamar a Deus de Pai. Não mais de Deus Altíssimo, distante, lá em cima, inalcançável, inatingível. Não, mas Deus Pai, próximo. Então, o Deus Altíssimo, e nos evangelhos você encontra um outro tipo de pessoa chamando Deus de Deus Altíssimo. Quem? Os demônios. Os demônios, quando chegam, o Senhor Jesus chega, eles dizem: que temos contigo, ó Filho do Deus Altíssimo, ou alguma coisa assim. Então, era uma maneira aqui, ela estava usando uma maneira que, de forma alguma, seria de um verdadeiro servo de Deus que quisesse fazer qualquer proclamação pública, porque estava fora dos princípios da palavra de Deus. E mais uma coisa, pouca gente percebe que o que ela estava querendo fazer aqui era exaltar Paulo e Silas, porque ela dizia: estes homens
que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Tipo assim, gente, siga esses homens, eles são os caras, eles são importantes. Nunca, jamais Deus iria querer exaltar homens. Então, quando a gente vê aquele entrevero ali entre duas cantoras, e uma querendo anunciar para quando vai ser o arrebatamento, e você fala, daqui a 5 anos, minha filha, você está totalmente errada. O arrebatamento pode ser hoje, a qualquer momento. O senhor não marcou uma data, e muito menos uma data distante. E muita gente nem sabe o que é arrebatamento. Muitos confundem o arrebatamento com a vinda de Cristo para reinar no mundo, que acontecerá só 7 anos depois do arrebatamento. Então, uma pessoa com um pouco mais de conhecimento e discernimento bíblico já descartaria aquilo ali, aquele showzinho que as duas prepararam ali para promoção própria, né, que é levar mais membros para a sua igreja. Isso aí está totalmente fora da palavra de Deus. Então, nós devemos tomar cuidado com esses testemunhos, essas profetadas que o pessoal sai dando por aí, porque, para começar, não era nem para estar ali no meio do carnaval uma pessoa que se diz cristã, né, e ainda querendo interferir no andamento do samba lá da outra, porque não é o papel do cristão. O cristão fica separado dessas coisas, fica longe dessas coisas. Então, aqui nós encontramos Filipos. A carta aos Filipenses é uma carta justamente àquela igreja ou assembleia que foi formada a partir da casa de uma mulher responsável e que abriu a sua casa para os apóstolos, mas de maneira nenhuma abandonou o lugar dela, a posição dela de mulher. Pelo contrário, aparentemente ela era uma mulher que tinha o seu próprio negócio, né, de vendedora de púrpura. Ela não era de Filipos, ela era de outra cidade, mas ela tinha uma casa ali em Filipos também. E ali a gente aprende muita coisa, lendo essa carta aos Filipenses. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.